Olá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês como vocês podem aprender a configurar uma árvore de Natal, já que estamos em clima natalino, né? A gente vai fazer algumas configurações que a gente pode acabar utilizando no nosso dia a dia, por exemplo, esse balão dourado, uma vegetação e assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que a gente vai fazer? Vamos começar aqui pelos esses balões mesmos, tá? Eu quero que sejam aqueles balões metalizados, então o que eu vou fazer? Para a gente configurar esse balão, ele não pode dar a cor que a gente quer. A gente tem que deixar ele preto, tá? Quase preto. Então eu vou vir aqui no diffuse aqui dele e eu vou deixar ele aqui, ó, quase preto, tá bom? Então fazendo ele isso, ele já vai, se eu deixar ele na cor preta, ele vai ter uma cor de base. Se eu deixar ele na cor que eu quero que ele fique, ele vai dar erro na hora de configurar esse tipo de material metalizado, tá? Daí o que eu vou fazer? O reflexo eu vou deixar aqui em branco total e eu já vou deixar desabilitado o Fresnel, tá? Só que ele tá prateado, eu não quero um balão prateado, eu quero ele dourado. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no mapa do Reflection Color e eu vou puxar aqui, ó, ele para uma cor mais prateada, tá? Mais dourada, quer dizer. Ó, ele já tá aqui na nossa cor. E aqui no Reflection Glossiness podemos deixar em 0,7, tá? 0,8. Beleza? A gente já tem o nosso balãozinho prateado. A gente pode até fazer a cena dele aqui, ó. Vamos renderizar para vocês verem. Renderizou aqui e a gente já tem o nosso balãozinho dourado, metalizado, tá? Vamos agora configurar essa parte dos presentes. Pode ver que eles se repetem os materiais, isso é ótimo, quer dizer que a gente vai só configurar poucas vezes isso, tá? Vou dar um stop. O que eu vou fazer? Vou selecionar ele aqui no conta-gotas, aqui esse material. Reflexo, vou deixar ele quase branco e um glossiness de 0,8. Aqui esse mais douradinho, mais prateado, mesmo processo, ó, posso vir aqui, que ele é um plástico, né? Então a gente consegue fazer essas configurações. Deixa eu ver esse outro aqui. Então ele já está configuradinho também. Se quiser eu posso até vir fazer um render dele aqui, onde só tá esses brinquedos. Vamos pôr para renderizar. Ó, pessoal, já dá aquele efeito de plástico mesmo, né? Da embalagem, daquele papel bem natalino, né? Então isso é bem legal. Ó, a gente já tem aqui. Vamos configurar. A gente tem que mexer agora, né? Deixa eu olhar aqui nas nossas referências. Ó, essas bolinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tem umas metalizadas, tem umas branquinhas. Beleza? Então a gente pode fazer isso. E os efeitos aqui, ó, ele é de madeira, né? Umas estrelinhas. Então dá pra gente fazer essa brincadeira aqui também. Deixa eu ver uma parecida. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai configurar esses outros detalhes, né? Então vou selecionar aqui. A gente pode fazer ele meio prateadinho, né? Então vou selecionar esse material. Vou deixar o reflexo dele aqui, ó, branco total e desabilito o Fresnel. Ele vira um espelho, tá? Mas eu vou puxar ele um pouquinho aqui, ó, quase do reflexo e um glossiness de 0,8, tá? Daí ele fica mais embaçadinho, beleza? E aqui, o douradinho, a gente pode fazer o mesmo processo. Ah, tá, ele tá com o mesmo material do presente, então não tem problema, a gente pode deixar ele assim mesmo. Daí a estrelinha, eu quero que ele fique com a textura de madeira. Então posso vir aqui no próprio material do V-Ray, aqui em UD, posso pegar aqui, ó, pra achar uma textura de madeira legal. Vou pegar essa clarinha aqui, ó, arrastei, joguei, e eu vou vir aqui nas estrelinhas. A gente pode aproximar aqui. Aí tem os pisca-pisca pra gente configurar também, tá? A gente seleciona aqui, ó. Ó, vou pintar, botão direito. O V-Ray e o V-Tools e eu faço mapeamento para deixar certinho, ó. Daí, ó, a gente já tem aqui a nossa estrelinha de madeira. Fácil, né, gente? Tá vendo que não é difícil fazer essas configurações, tá? Vamos fazer os outros. Tem bastante estrelinha pra gente mexer, né? Então, vamos lá. Daí, ó, sempre aplica
botão direito, V-Ray, V-Tools, para fazer o mapeamento vai ficar certinho, tá? Mesmo esqueminha, V-Ray, V-Tools. Agora eu vou pintar onde tem estrelinha, tá? Vamos aqui, essas outras também, essas fechadinhas, ó, a gente pode selecionar elas aqui. A gente pode configurar só onde vai aparecer na cena, tá? Então, dá também. Ó, seleciona, a gente pinta, botão direito, o V-Tools. Sempre faz mapeamento, tá, gente? Mapeamento é extremamente importante. E aqui, ó, essa estrelinha a gente pode deixar de madeira também, tá? A gente pode entrar nela aqui, seleciona. Vamos pintar ela, botão direito, o V-Tools e faz o mapeamento para ficar certinho, tá? E 1 metro aqui. 1 metro vai ficar legal, o tamanho da textura. Certo? Beleza, a gente já tem nossas estrelinhas. Vamos fazer aqui uma imagem para a gente ver como é que tá ficando essa configuração desses materiais, tá? Mas antes disso, eu vou salvar. Então, vou deixar salvo. E vamos ver como é que tá ficando, tá? Tá renderizando aqui. Olha como que já tá ficando massa nossa arvrinha de Natal. Arvrinha é muito bom. Então, vamos configurar agora as folhinhas e os pisca-pisca, né? Então, tá vendo, ó? Fácil de configurar, não é difícil. É só você saber o caminho certo para fazer as configurações, tá? Então, vou dar um stop, vamos configurar as folhinhas. Selecionar aqui as folhas. O que eu gosto de fazer, tá? Vou pegar aqui no Diffuse, botão direito, vou dar um copy. Eu vou vir aqui em Bind, vou deixar em Custom Mode, vou dar um Paste a Copy, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou querer trabalhar com mapa de translucência, tá? Então, tá aqui. Ah, mas ela ficou escura, por quê? Talvez, quando eu baixei esse bloco, pessoal, ela mexeu aqui, ó, as cores de saturação, e ela clareia mesmo, tá? Mas no render ele não influencia. Se você aplicou uma textura e mexeu aqui, não adianta nada, tá? Porque o que vai predominar aqui no render é a que tá a textura aqui, a cor que ela tá aqui. Se eu deixar, por exemplo, roxo aqui, o render dela vai sair verde ainda, tá? Então, não adianta você mexer aqui, você tem que mexer dentro do V-Ray para aparecer, tá? Então, só vou deixar clarinho para ficar bonitinho na maquete mesmo. Mas também não tão claro que fica... Aí. Beleza, né? Daí o que eu vou fazer? Eu gosto de pegar o mapa para ele ter uma noção de direcionamento. Daí, vou deixar aqui no Reflection Color, eu gosto de deixar a folha com verdinho, tá? E ela tá muito reflexiva, por mais que é uma de plástico, vamos deixar aqui 0,07. Mas eu gosto de fazer um negócio também. Tudo que é vegetação, eu gosto de pôr o mapa de translucência para dar um efeitinho melhor na vegetação. Então eu vou adicionar aqui, vou adicionar um atributo de translucência, tá? Adicionei, posso até deixar aqui no Subsurface para você visualizar melhor. A translucência ela vai passar a luz aqui da face da frente e a face de trás ela vai ficar um pouquinho mais opaca, onde dá um efeito bem interessante na maquete, tá? No render. Daí eu posso deixar ela aqui, ó, um pouquinho mais para a esquerda, tá? Beleza, a gente está aqui com a nossa vegetação, vamos fazer um render para vocês verem a diferença aqui, com e sem o mapa de translucência, vamos lá. Ó, coloquei para renderizar aqui, ó, como que ela fica mais viva, né? Fica bem mais interessante. Agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar nossas luzinhas de Natal, para ficar aquele efeito todo natalino que a gente gosta, né? Então, bora lá, vou pausar aqui. Daí para fazer esse efeitinho de Natal, o que a gente vai fazer? As luzinhas, né? Vamos aqui. Eu vi que tem o pisca-pisca por aqui, né? Deixa eu aproximar. A gente tem aqui as nossas luzinhas, né? Posso até selecionar aqui no conta-gotas o material do fio, só para dar um reflexozinho, para dizer que tem um reflexo. Bem simples. Mas vamos entrar aqui no bloquinho dos fios. Vamos isolar aqui. Eita! Olha, dá pra fazer uma maquete legal também, uma árvorezinha de Natal massa com esse pisca-pisca aqui. Mas, o que a gente vai fazer?
A gente poderia usar o Mesh Light para fazer essas configurações, só que tá vendo que ela tá solta, né? Então selecionar um por um vai ser meio complicadinho. Então nesse caso em específico a gente vai usar material de emissivo, tá? Então eu particularmente eu gosto das luzinhas todas brancas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter um trabalhinho aqui, porque como ele tá solto, então a gente não consegue trabalhar tudo num só, então a gente vai ter que trabalhar separadinho. Então, o que eu vou fazer? Vamos selecionar aqui no conta-gotas essa luzinha vermelha, começar com vermelho. Então, o que a gente vai fazer? Vou aqui no Diffuse, vou adicionar um atributo de emissividade. O emissivo não é uma fonte de luz, é só para dizer que seu objeto está aceso, tá? Vou adicionar o emissivo. Daí, o que eu faria? Aqui ele vai ficar um color, vai ser a cor dele. Então, eu vou mudar aqui. Eu quero que ele seja uma corzinha mais fria. Mais azulzinha, talvez, mais interessante, tá? Só que, ó, vou deixar mais ou menos essa cor. Só que, tipo assim, na Intensity ele vai ficar muito fraquinho, então vou deixar aqui, ó, 3. Daí ele vai iluminar bem isso, tá? Daí o que daria pra gente fazer? Aqui no emissivo mesmo, a gente pode adicionar aqui no mapa de Color, a gente vai adicionar o mapa de Fall-Off, pra ele ter um jogo de luz melhor, tá? Então eu vim aqui no Fall-Off, a cor A, posso deixar aqui aquele azulzinho mesmo. E a cor B, posso deixar o azulzinho mais escurinho, tá? Só para ele ter esse nuance de cores. Beleza? Posso até aqui copiar para ter a base nos outros materiais, tá? Então, ó, fica bem mais interessante. Tá vendo que ele dá um nuance de cor? Fica bem mais legal, tá? Então, seleciona esse. Vamos deixar todos com as mesmas cores, tá? Para ficar padrãozinho, beleza? Então, primeiro foi vermelho, agora vamos nesse amarelinho aqui, ó. Selecionei. Mesmo esquema, vou adicionar um atributo de emissividade. Vou aqui no mapa, no Fall-Off. Dou um Paste a Copy. No Color B, posso arrastar aqui e deixar ele mais escurinho, ó. Daí ele dá essa diferença e o Intensity de 3, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? É legal também de dar uma variação, que daí ele fica bem interessante também, tá? O que a gente pode fazer, ó? Como ele está renomeado aqui, agora é o verdinho, mesmo esquema. Fall-Off. Vou no mapa aqui, ó. Perdão, vou aqui no Color B, dou um Paste a Copy que eu copiei aquele outro, né? Arrasto aqui. Eu jogo aqui pro mais escurinho. Intensity. Opa! Dá um clear que eu baguncei aqui. Vou adicionar aqui, ó, um atributo de emissividade. Daí no Color, adiciono um Fall-Off. Dou um Paste a Copy, que é aquele azul que a gente pegou de referência. Eu arrasto aqui para baixo e seleciono um azulzinho mais escuro. Intensity de 3. Beleza? O outro é azulzinho de novo. Adiciono um emissivo. Vou aqui no mapa, adiciono um Fall-Off, dou um Paste a Copy, que é o azul de base, arrasto ele aqui e eu posso mesclar aqui, ó, para outro tipo de azul, que daí ele dá esse jogo, né? Ó, 3. Beleza. Pratinha. Que deve ser o fundo da árvore, a gente pode deixar ele mais escuro aqui. Beleza? Vamos ver como é que ficou com o conjunto, né? Vou dar uma salvada. Daí eu quero deixar esse sol desabilitado pra gente ver melhor essas luzes, tá bom? Tô salvando aqui a maquete. Ficou já interessante nossas luzinhas? Ah, mas ele não tá aparecendo muito. Por quê? Tá um sol entrando aqui, né? Então, não é otimizado, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos desabilitar esse sol? Vamos aqui, ó, na lampadinha. Desabilitei. Vou aqui no Environment. Desabilito também. E eu vou adicionar uma Dome Light, tá? Vou adicionar uma Dome Light. E aqui nessa Dome Light eu vou substituir ela por um HDRI mais de Overcast, tá? Então posso vir aqui. Mais um finalzinho de tarde, né? Abrir. Mudo para Cluster Gamma Curve, que eu já falei para vocês. Volto aqui. Intensity de 5. Esfera. Use Transform. Qualidade aqui, ó. 2048.
Vamos fazer um render aqui pra gente ver como é que ele ficou. Vamos lá. Ficou bem mais interessante, ó, pegou mais essas tonalidades de azul. Posso vir aqui, ó, no White Balance. Jogar ela no tom mais amarelado para dar essa conversa da iluminação, né? Posso vir aqui na curva, deixa eu resetar elas. Habilito. Posso dar um stop, deixa eu testar o Bloom e o Glare. Tá fraquinho, né? O que a gente pode fazer? Vamos mudar, vamos rotacionar essa Dome Light. Deixa eu visualizar as portas. Eu quero que ela entre uma luz mais interessante na maquete, tá? Posicionar para cá. Vamos fazer de novo. Bem mais interessante nessa posição. Endereçando aqui, ó. Olha como que já ficou, né? Facinho, né, gente? Configurar nossos materiais. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ajustar. A gente pode até adicionar o LUT. Adicionar o LUT aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Soft. Abrir. Clica aqui, ó. Desabilita o Convert e a gente consegue mexer, ó. Tá vendo? Com o LUT e sem o LUT, tá? Gosto bastante de usar o LUT. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar para fazer uma cena mais interessante. Então, a gente pode pegar ela mais centralizada, assim, ó. Isso aqui é Natal. Vou até pegar o balão aqui de 2023. Pode arrastar um pouquinho mais para cá, ó. Uns 5 centímetros. Aí. Certo? Ó, essa cena tá interessante de baixo para cima. Dá a sensação de grandeza da câmera, né? Que eu já falei para vocês que é importante. Vamos adicionar aqui. Vamos baixar aqui o noise. Vamos aumentar aqui, ó, a resolução da câmera para 1500, 1920. Beleza. E vamos pôr para renderizar essa cena. Vamos lá. Dá-lhe render. Aí, pessoal, finalizou aqui. Daí o que eu gosto de fazer? Gosto de habilitar aqui o Bloom e o Glare para ele dar aquele efeito aqui nas luzinhas, tá vendo? Então a gente pode pegar aqui o size, a gente vai aumentar aqui quanto que ele vai espalhar. Vou deixar ele meio que médio, tá? O Bloom é o quanto vai ter aquela névoa em volta, né? Então eu posso aumentar aqui updates para ver a diferença. Por um pouquinho dele aqui. Certo? Daí, ó, tá vendo? Tá muito forte, tem que tomar cuidado, tá? O Intensity é a intensidade, tá? O Bloom é quanto ele vai fazer esse atenuamento, tá? O Intensity é a intensidade, então quanto maior, mais intenso vai ser, ó, tá vendo? Que ele ficou bem embaçadão. Daí tem que tomar cuidado, tá? Eu tenho que usar com moderação esse valor. E o Threshold é o quanto ele vai criar toda essa névoa, tá vendo? Tipo, se eu coloco ele 0,1, olha como que ele vai ficar. Vai ficar bem embaçadão, né? Daí não fica tão legal. Vamos colocar aqui 0,5. Beleza? Tá aqui. A gente pode cuidar um pouquinho do Bloom. Mais alto. Aí, beleza. Size um pouquinho menorzinho. Aí, ó. A gente já tem nossas árvore de Natal já configurada, tá? Beleza? É isso. Se você gostou, já deixa sua curtida aqui e um ótimo Natal para vocês. Falou? Até a próxima.